anelo, necessito te amo mais, meu ser, te anelo, necessito te amo mais, meu ser, te amo mais, meu ser, te amo mais, meu ser. Amém? Seja muito bem-vindo ao nosso Papo do Alto, especial de Páscoa, ao nosso Papo do Alto, para que juntos possamos refletir, meditar na Palavra de Deus e louvar ao Senhor juntos, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, lembrando da sua morte dolorosa, lembrando daquele sábado, aquele sábado mais triste de toda a história, o sábado mais sombrio, mais escuro, mais silencioso, mais sinistro que já existiu. Aquele sábado onde Jesus estava sepultado, morto, por causa dos nossos pecados. Aquele sábado onde os seus discípulos estavam trancados, com medo, com dúvidas. E talvez muitos de nós, muitos de vocês, jovens, adolescentes, adultos, idosos, crianças, que me assistem, me acompanham neste vídeo, também nos encontremos de alguma forma assim também. Trancados, com dúvidas, com medos, mas que nós possamos buscar ao Senhor. Porque a mensagem que pregamos, a mensagem que anunciamos hoje, não é de morte, não é de dúvidas, não é de lamento, mas de certeza, de alegria, porque Cristo ressuscitou. Hoje não é como aquele sábado. Hoje não é um sábado sombrio, nem tenebroso, nem triste. Apesar, talvez, de qualquer situação que nos provoque lamento, tristeza, dúvidas, mas nós temos a certeza, nós temos a fé, nós temos a amizade de Jesus vivo, ressuscitado, presente em nossos corações, através do seu Santo Espírito. Busquemos ao Senhor porque podemos encontrá-lo, porque Ele está perto de nós, porque Ele está próximo daqueles que o buscam, sim, com o coração totalmente voltado para Ele. Amém? Quero convidar você a orar comigo nesse momento, nos colocando na presença de Deus, para que juntos possamos ter esse papo, essa conversa realmente do alto, esse relacionamento sublime com Deus, com Jesus e uns com os outros. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, louvamos a Ti porque neste sábado, ainda que celebrando, comemorando, relembrando, Senhor, o sacrifício de Jesus, a sua morte, mas também a sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte. Talvez nesse sábado, com nossas dificuldades, com os nossos anseios, o Senhor nos encontra onde quer que nós estivermos, ó Deus, mas nós te louvamos porque neste sábado nós podemos celebrar um Jesus vivo, vitorioso, amigo, presente em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque nós podemos celebrar a vitória do Senhor Jesus. Mas também podemos olhar para nós mesmos, para os nossos temores, para os nossos receios, para a nossa vida e encontrar a Tua palavra viva, encontrar a resposta do Senhor, a verdade do Senhor que vem ao encontro do nosso coração. Faça isso, meu Jesus, neste momento, alcançando todos aqueles que buscam ao Senhor. Assim oramos, nos colocando na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Vamos continuar buscando o Senhor através do louvor? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, eu vou prosseguir, conhecer-te eu quero. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Um dia nós poderemos ver a face de Jesus. Enquanto esse dia não chega, nós buscamos comunhão com Ele em nosso coração, buscando, querendo, seguindo, prosseguindo, sabendo que o Senhor está perto, sim, como tenho dito, como tenho lembrado do texto bíblico, que o Senhor está perto daqueles que o buscam, com um coração humilde, com um coração voltado para Ele. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Eu convido você nesse momento a, quem sabe, fechar os seus olhos. Eu sei que, como estamos em vídeo, temos a tentação de olhar, assistir, mas eu não gostaria que você assistisse esse vídeo, assistisse essa música, assistisse esse louvor. Eu gostaria que você participasse desse louvor, que você oferecesse a Deus a sua adoração, a sua celebração. Então feche os seus olhos. Se você conhece essa música, cante com todo o coração. Se não conhece, apenas escute, fazendo dela a sua oração. Me leva, Senhor, para mais perto de Ti. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecer. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz, Senhor. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Precisamos ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, aos Teus pés, aos Teus pés. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz no lugar do quebrantamento, da humildade, da busca sincera pelo Senhor. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a meditar comigo num texto bíblico da Palavra do Senhor, para pensarmos um pouco neste sábado véspera de Páscoa, chamado Sábado de Aleluia, nesse sábado com tantos significados, com tantas implicações para nós pensarmos, quanto mais nestes dias diferentes que temos vivido, onde temos saído bastante do habitual, né? E assim mesmo queremos nos colocar humildemente para meditar na palavra de Deus, que é a fonte de vida, de alimento, de satisfação para todos nós. O texto que eu queria compartilhar com você está em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 26. É um texto bem conhecido, você certamente já ouviu esta passagem em muitas ocasiões, em muitos contextos, em muitos momentos, e eu gostaria de que meditássemos nela nesse momento, pensando no sacrifício,
na ressurreição, na obra de Jesus e principalmente no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Acompanhe comigo esta leitura da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Que o Senhor Deus abençoe a palavra dele em nossos corações e nos permita compreendê-la, vivê-la e desenvolvê-la. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Eu trouxe esse texto à minha memória, trouxe esse texto para compartilhar com vocês nesse momento, nesse nosso papo do alto, pensando principalmente nessas palavras que o Senhor Jesus disse, e claro, o apóstolo Paulo está relembrando aqui a igreja de Corinto, de todos esses versículos e de todas essas palavras que nós lemos aqui, trazendo à nossa mente essa porção da Escritura, eu quero destacar apenas uma frase que se repete no versículo 24 e também no versículo 25. E a frase é a seguinte: Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. E no final do versículo 25, em memória de mim. O Senhor Jesus, em sua soberania, em sua sabedoria, desejou que nós nos lembrássemos dele, que nós nos recordássemos do que ele fez, de como ele fez, de por que ele fez. O fato de nós anualmente celebrarmos a Páscoa, nos recordarmos da Páscoa, não é que em outros momentos nós não nos lembremos. Pelo contrário, devemos nos lembrar sempre e viver de acordo com esta memória, com esta verdade bíblica que a palavra de Deus nos ensina. Mas o fato de nós celebrarmos sim a Páscoa e como cristãos mantermos essa data viva em nossos calendários, em nossas agendas, em nossas programações, é um desejo, é uma tentativa, é uma busca de cumprirmos essa ordem do Senhor Jesus. Fazei isto em memória de mim. Você está acostumado a ouvir a leitura desta passagem, provavelmente, quando nós celebramos a Santa Ceia na igreja. É um dos textos que nós sempre recordamos porque trazem instruções específicas e orientações de Deus, do Espírito Santo, para esse momento de comunhão todo especial que é a Ceia do Senhor. Nesses dias de quarentena, a igreja com as portas fechadas, nós não temos celebrado a Ceia do Senhor. Mas nos lembramos, trazemos na nossa memória aquilo que o Senhor Jesus deixou bem claro, através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, através do seu ensinamento aos seus discípulos, aos seus apóstolos, chegando também até nós. Antes de nós continuarmos refletindo sobre esse texto, eu gostaria de mexer um pouco com a sua memória. Quais são as memórias que você tem? Quais são as lembranças que você tem da Páscoa? Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários quais são as lembranças que a Páscoa te traz. Lembranças boas, lembranças alegres. Qual foi aquele teatro que você apresentou ou assistiu
que marcou a sua vida? Qual foi aquela música, aquele coral, aquela poesia, aquela oração, aquela pregação? Quais são as memórias que você tem da Páscoa em família? As surpresas? Ou talvez, às vezes, até alguma lembrança triste que esta data marca, que essa data relembra na sua vida. É muito importante termos a nossa memória sempre viva e ativa. Escreva nos comentários quais são as suas lembranças e quais são as memórias que você quer deixar desta Páscoa em especial, apesar de todo esse contexto turbulento, diferenciado que estamos vivendo. Quais são as memórias que você vai levar? A palavra de Deus está sempre nos mostrando a importância da memória e de nós termos na memória a lei de Deus, a palavra de Deus, e aqui Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, ensinando que nós devemos ter memória do Senhor, fazer isso em memória de Jesus, em memória de mim, disse o Senhor. Lembre-se de Jesus, tenha amizade com Jesus, algo que sempre está na sua mente, sempre está na sua memória, sempre está na sua recordação. Um fato interessante que eu gosto de pensar na ceia do Senhor é que Jesus tomou elementos simples do cotidiano do povo de Israel do seu tempo. Ele pegou o pão e pegou o vinho, que era um elemento fundamental, um elemento cotidiano, comum para um judeu daquele tempo. A ideia de Jesus é que nós nos lembremos dele sempre. Quando estamos comendo o nosso pão, quando estamos na mesa com a família, quando estamos nos nossos momentos de lazer ou em meio ao trabalho do dia a dia. A ideia do Senhor Jesus é que nós nos lembremos sempre e nos relacionemos com Ele. Mas eu quero voltar ao texto bíblico e pensar em algumas coisas que o Senhor Jesus deseja que esteja sempre no nosso coração. O que nós devemos lembrar de Jesus? Como nós devemos lembrar dele? Hoje, neste dia, nestes dias de celebração de Páscoa, mas também sempre em nossas vidas. O texto nos diz que, a leitura que fizemos, nos diz que Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu aos discípulos e disse: "Fazei isso em memória de mim". Eu creio que aquilo que nós temos que ter em nossa mente, trazer a nossa memória com relação a Jesus, é este ato de partilhar o pão. Tomar o pão, dar graças a Deus e dividir, partilhar, compartilhar. Eu creio que esse é o desejo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Que nós sejamos gratos a Deus pelo pão, pela vida, pelas dádivas, pelas bênçãos de Deus, e que nós também partilhemos estas bênçãos, essas dádivas, essa gratidão com os nossos irmãos em Cristo. Ele nos ensina essa lição preciosa de nós partilharmos. O texto prossegue ainda dizendo que Jesus tomou então o cálice, celebrou a nova aliança em seu sangue e disse: "Fazei isso todas as vezes em memória de mim". Temos que ter em mente a gratidão, o compartilhar, mas a memória de Jesus e o nosso relacionamento com Cristo deve nos levar sempre àquilo que é mais importante. As coisas que Deus nos dá são especiais, são importantes, nós queremos, precisamos delas, somos gratos por elas. A companhia dos irmãos é importante, é essencial, somos igreja, somos corpo de Cristo. Mas o que Jesus fez foi uma nova aliança no seu sangue. Uma aliança que nos torna amigos de Deus. Uma aliança que cobre os nossos pecados e que nos torna aceitáveis diante de Deus. O nosso relacionamento com Deus é algo que tem que estar sempre vivo em nossa memória, em nosso dia a dia, em nossas atitudes. A nova aliança com Cristo no seu sangue. Nós devemos nos lembrar disso todas as vezes.
todos os dias. Você tem que ser lembrado da sua aliança com Jesus. Aliás, você tem uma aliança com Jesus? Se tem, lembre-se dela e viva por ela. Se não tem, creia na boa notícia de Jesus. Aproxime-se de Jesus com amor, com obediência, com humildade, e Ele fará uma nova aliança com você. Uma aliança de redenção, de salvação, de vivificação. Uma aliança eterna que vai trazer o céu para a sua vida hoje e vai te levar daqui para o reino celestial de Deus. O texto continua no versículo 26, e aí eu gostaria de ressaltar esse versículo com você, relembrar esse versículo que diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E então eu quero ressaltar, concluindo aqui, 3 pontos especiais com você. O texto diz que nós devemos fazer isso em memória do Senhor. Devemos celebrar a Páscoa em memória do Senhor. Devemos ter o nosso relacionamento com Jesus sempre vivo, sempre ativo, sempre presente, sempre como algo que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso coração por completo, plenamente. E devemos nos lembrar de Jesus neste contexto, na Páscoa, 3 mensagens, 3 aspectos essenciais, além de tudo que eu já falei, da gratidão, do compartilhar, da nossa nova aliança com o Senhor. Mas devemos nos lembrar também do seguinte: primeiro, da morte de Jesus. Lembre que Jesus morreu. E por que ele morreu? Por causa dos nossos pecados, assumindo a nossa culpa, realizando um sacrifício substitutivo para que o nosso pecado fosse punido através da morte dele. Como ele morreu? De uma forma cruel, de uma forma atroz. Foi condenado mesmo sendo justo, mesmo sendo puro, mesmo sem pecado, sem crime algum. Anunciamos a morte do Senhor. Mas lembre-se que Jesus também ressuscitou. Então nós não falamos apenas da morte de Jesus, embora seja essencial, mas não termina com a morte. A morte de Jesus não foi a sua derrota. Pelo contrário, foi a sua vitória. Foi a sua obediência. Foi a maneira pela qual ele conquistou a salvação para nós. Mas Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E isso deve nos trazer uma alegria, uma paz, uma satisfação, uma celebração. Mas o texto que lemos, o versículo 26, ele é bem interessante. Ele diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então lembre-se, Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele voltará. Então, quando nós celebramos a Páscoa, quando nós falamos do sábado de aleluia, da sexta-feira santa, ou mesmo quando nós, na comunhão lá do templo, da igreja, no culto presencial, podemos celebrar a ceia do Senhor, nós não estamos falando de algo passado. Jesus morreu e ressuscitou apenas. Estamos falando de algo apenas do passado. Nós estamos falando de algo eterno, de passado, presente e futuro. Sim, algo que ele já realizou, que está consumado, que ele fez lá na cruz. Algo que traz uma vida, traz memória, traz lembrança, ressignifica a nossa existência aqui e agora. Mas também está apontando para aquilo que vai acontecer. Jesus voltará. Jesus vai voltar. Nós estamos anunciando, lembrando do Senhor, fazendo tudo em memória dele, não como a memória de alguém que está morto, mas a memória de alguém que prometeu que vai voltar. E até que ele venha, nós continuamos nos lembrando dele todos os dias e de uma maneira especial, nos lembrando dele e anunciando o que ele fez a nós mesmos, aos nossos irmãos em Cristo, a igreja do Senhor e ao mundo que precisa ser alcançado por esta mensagem. Jesus vai voltar. Ele completou a obra da salvação.
Mas agora ele espera a humanidade, a natureza, o universo espera, aguarda o dia do regresso de Jesus. Quando ele irá renovar todas as coisas, e aí vamos para o livro de Apocalipse e outras passagens bíblicas que apontam para esta segunda vinda de Jesus. Páscoa também tem a ver com isso. Eu gosto de pensar que naquele sábado, no intervalo entre a sexta-feira, quando Jesus morreu, e o domingo, quando Jesus ressuscitou, eu gosto de pensar que neste intervalo os discípulos de Jesus estavam cheios de dúvidas, cheios de temores, incertezas, aflitos. Neste mundo, apesar de crermos em Jesus, somos desafiados no dia a dia. Nossa fé é desafiada e muitas vezes também temos dúvidas. Não sabemos quando Jesus virá, não sabemos como serão as coisas, mas o Senhor Jesus nos mandou crer e anunciar a sua morte, a sua ressurreição, a nova aliança, a gratidão pelo seu sacrifício, partilhar este pão uns com os outros até que ele venha. E voltando aos evangelhos, o Senhor Jesus disse que nunca mais beberia o cálice até o dia em que ele beberia um cálice novo no reino dos céus. Um dia o próprio Senhor Jesus estará conosco, pessoalmente, presencialmente, nos reunindo ao seu redor, partilhando o pão e nos servindo um cálice novo no reino do Pai. Ele prometeu que fará isso e ele vai cumprir. Não sabemos quando será, não temos nem os detalhes de como será. Vejo que é tudo uma linda surpresa que Deus tem preparado para nós. Mas, até que Ele venha, nós continuamos anunciando, nós continuamos nos lembrando, nós continuamos vivendo aquilo que Ele nos ensinou. Faze isto em memória de mim. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai Celestial, em Teu nome, em Tua memória, nós buscamos a Tua presença. Com gratidão por podermos compartilhar esta mensagem maravilhosa que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que Ele há de voltar para buscar o seu povo, segundo as Escrituras. E nós, servos de Jesus, filhos de Deus, povo do Senhor, iremos cear com Jesus no reino celestial. Enquanto este dia não chega, Pai, enche o nosso coração de alegria, de fé, de esperança, de júbilo, de obediência à Tua palavra. Traz à nossa memória as coisas maravilhosas que o Senhor fez, tem feito e prometeu fazer, e é fiel e justo para cumprir. Louvamos e engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este foi o nosso Papo do Alto. Desejo que você tenha uma Páscoa abençoada por Deus. Desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que possamos nos encontrar muito em breve, seja através da internet e, quando Deus permitir, podemos nos encontrar também presencialmente, em segurança e em paz. Deus abençoe a sua vida. Participe, compartilhe, curta, comente este vídeo e assim contribuindo para o crescimento deste canal, para o crescimento do nosso trabalho juntos aqui com Deus, para a divulgação da palavra do Senhor a outras vidas também. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, até o próximo trabalho, até o próximo momento em que poderemos estar juntos, adorando a Deus, orando juntos, compartilhando a sua palavra. Deus te abençoe. Até breve.